adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Boa noite, igreja. Vamos nos colocar em pé. É uma alegria imensa estar mais uma noite aqui na presença do Rei. Se Deus nos trouxe aqui é porque há algo especial para as nossas vidas. Nós fomos vencedores porque Cristo venceu por nós. E Ele deixou esse legado para que nós pudéssemos viver em paz, viver em alegria. É um tempo onde nós estamos desfrutando das benesses do Senhor, do nosso Pai amado, daquele que nos ama. Amém? Se você está aqui hoje é porque você tem algo muito especial para oferecer para o nosso Deus. Glória a Deus por isso. E estamos ansiosos também porque nós estamos vivendo um tempo onde nós temos a oportunidade de oferecer ao nosso Deus o louvor, a adoração, a entrega, as nossas vidas como sacrifício. Glória a Deus por isso. Olha para o seu irmão, olha para a sua irmã, fala assim: que bom isso que você está aqui do meu lado. Me alegra o meu coração por saber que em breve nós estaremos juntos na casa do Pai, reinando em vida, lá nos céus. Aleluia, glória a Deus por isso. Levante suas mãos, dê uma salva de palmas para o nosso Deus. Amém? Curva sua cabeça. Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos deu de nos colocarmos na Tua presença, para trazer a Ti o nosso coração, o nosso louvor, a nossa adoração. A Tua palavra diz que quão bom é vivermos em comunhão. Por isso, Senhor, nós te agradecemos porque estamos reunidos para Te adorar. É noite, Senhor, de quebrantamento, é noite, Senhor, de nos entregarmos sem reserva, para que nós possamos estar sensível à Tua voz, para que nós possamos, Senhor, sair daqui totalmente renovado e fortalecido, porque o Senhor tem algo muito especial para nós por esses dias, e nós cremos, Senhor, que só cabe a nós nos entregar para que o Senhor faça a Sua vontade em nossas vidas, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor nunca nos desamparou, nunca nos deixou a ermos, mas nós estamos aqui, Senhor, como os Teus filhos, como Tuas filhas, para Te engrandecer, para Te bendizer, para dizer que não há outro Deus além do Senhor nas nossas vidas, que nós possamos, ó Deus, dizer: eis-nos aqui. Cumpra em nós o Teu querer e os Teus propósitos, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua presença, pela manifestação do Teu Espírito, Senhor, nessa noite. Nós cremos, Senhor, que algo sobrenatural está para acontecer, porque essa é a Tua promessa. Quando os Teus filhos Te buscam, se manifesta na vida de cada um a Tua vontade, Pai. Opera, Senhor, os Teus dons, as Tuas maravilhas. Que hoje aqui, Senhor, aconteça como no dia de Pentecoste, a manifestação do Teu Espírito Santo, trazendo, Senhor, sobre nós a Tua graça e o Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Amém. Dê uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Aleluia. Vamos continuar louvando e entronizando o nome do Senhor.
amor irradiar. Vivo para te louvar, o teu nome exaltar. Quero teu amor irradiar. Declare: cantarei teus louvores, contarei tua história, cantarei teus louvores pra tua glória. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, cantarei tua história pra tua glória. Enquanto eu viver, enquanto eu viver, sou teu. Oh, 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 sou teu. Oh, 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 sou teu. Aplauda o Senhor. Eu quero ser um instrumento. Eu não quero ser artista. Eu quero a tua presença. Eu não quero ser artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos. Eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco. Eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrame a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo artista, pois outro igual a ti não há. Eu não quero ser adorado. Eu nasci pra te adorar. Eu não quero os aplausos. Eu nem mereço isso. Eu não quero ser o alvo, pois o meu alvo é Cristo. Eu não quero ser o foco. Eu quero desaparecer, pois só existe um aqui que brilha em minha vida e é você. Deus, derrame a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé,
derrame a tua glória até que eu não consiga mais ficar de pé, pois eu sei que santo santo mais uma vez. Digno dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus, ó, eu sou teu. Quem tu és e enche o meu
Dono dessa canção, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Digno da minha vida, tu és Senhor. Ó, eu sou teu. Nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração com amor que faz mudar o mundo. A igreja declara ao Senhor. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Aleluia, você pode aplaudir ao Senhor, a esse Deus tão amoroso que cuida de cada um de nós. Quantos se sentem amados aqui nesta noite? Então levante as suas mãos e diga: eu sou amado do Pai.
Eu sou amado do Pai, diga bem forte. E o meu coração é totalmente dele. Então fecha os teus olhos nessa noite. Aí no seu lugar, faça uma breve oração. Comece a declarar palavras de amor a este seu Deus. Se o teu coração é dele, comece a declarar palavras de amor a ele. Exalte o nome dele. Engrandeça o nosso Deus. Meu coração é teu. Diga ele. Meu coração é teu pra sempre e sempre. Meu coração é teu. Meu coração é teu pra sempre e sempre. Pra sempre. Pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Para sempre, Senhor, nós te exaltaremos. Para sempre nós cantaremos louvor ao teu santo nome, pois tu és digno. Declare. Meu coração é teu. Meu coração é teu pra sempre e sempre. Oh, meu coração é teu. Meu coração é teu pra sempre e sempre. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre. Eu sou teu e tu és meu. Oh, 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 Se o teu coração é dele, pega a sua voz, dê um brado de louvor a esse Deus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te Você pode declarar a Ele que a sua expressão de amor seja essa parte deste louvor, porque nós nascemos para louvor e honra e glória dele.
Nós fomos feitos para a adoração do nosso Deus. Então declare para o inferno ouvir. Vamos deixar o inferno com muita raiva. Declare: pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Oh. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Nesse mesmo espírito, vamos fazer o decreto 2025. Como a Igreja de Cristo na Terra, fazemos o decreto apostólico, profético e pastoral, declarando que 2025 é para nós o ano do reino. Numa só voz, anunciamos para quem possa ouvir: é chegado o reino de Deus no meio de nós. Cremos no poder sobrenatural do Senhor que muda e transforma vidas, numa unção de salvação, cura, libertação, restauração sobre todo aquele que abre o seu coração para o Evangelho. Chamamos as coisas que não são como se já fossem, para viver o propósito de Deus se cumprindo em nosso meio. Pelos olhos da fé, somos mais que vencedores sobre todos os problemas, dificuldades e lutas. No ano do reino, andaremos na presença de Deus, dependendo do teu Espírito Santo, para viver em obediência, retidão e justiça. Vamos nos purificar de tudo aquilo que pode nos contaminar e separar de Deus Pai. No ano do reino, vamos encontrar o Senhor através de um relacionamento pessoal de oração e jejum e santidade. Vamos anunciar as boas novas e os pilares fundamentais da cultura do reino e alcançar os perdidos, apregoar o ano aceitável do Senhor, crendo no avivamento dos últimos dias. Vamos fazer discípulos e multiplicar o reino. Vamos compartilhar o que já recebemos e ver uma grande multidão sendo levantada para fazer a diferença nesta sociedade. Que caia por terra toda malignidade e que as obras das trevas sejam denunciadas e paralisadas em nosso meio. Que os anjos ministradores do Senhor, enviados para cuidar dos salvos, nos proteja de toda ação direta e indireta do inferno. Estamos cobertos com o sangue de Jesus e o inimigo de nossas almas não pode nos tocar. Nenhum mal. No ano do reino, o céu descerá na terra e veremos grandes milagres alcançando no nosso arraial. Alcançando o necessitado, a viúva e o órfão. Haverá abundância e prosperidade no meio do arraial de Deus. E muitos testemunhos serão contados. Suas orações serão ouvidas. Familiares, parentes e amigos se converterão a Cristo. Seu testemunho tocará muitos corações e coisas incríveis acontecerão através de você. Não deixaremos de interceder por aqueles que amamos, porque no ano do reino o impossível acontecerá. Cadeias serão quebradas e toda força de oposição será vencida. Uma igreja fervorosa e comprometida com a verdade se levanta para declarar ao Senhor, somente a Ele, todo louvor, honra e glória para todos sempre. Amém. Vamos declarar comigo? No ano do reino, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Em 2025, vamos reinar em vida. Amém. Glória a Deus.
Temos vivido como Igreja de Cristo, um poderoso derramar da graça e do favor de Deus. « 2024 foi um ano de colheita daquilo que foi gerado ao longo de anos, através de muita oração e jejum. Cremos que a semente foi plantada e cultivada com muito amor na sociedade bragantina, e o evangelho anunciado por nós chegou muito longe. Colhemos o testemunho de muitas vidas tocadas pelo poder de Deus. Vivemos o cuidado de um Pai amoroso que renova sua misericórdia. A cada dia sobre nós, continuaremos servindo ao Senhor de todo o coração, dedicando as nossas vidas incansavelmente para a pregação da sua palavra como discípulos neste tempo profético. Glória a Deus, a paz do Senhor, amados. Eu vim aqui para dar alguns breves avisos aos irmãos. Antes de tudo, cumprimentá-los, dizer que sejam todos muito bem-vindos, aos que estão nos visitando, aqueles que já são da casa, os que estão no culto presencial e nos assistindo pela internet. Você que está pela internet, quero incentivá-lo a compartilhar o link desse culto para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra que vai ser ministrada nesta noite. Aos que estão aqui no nosso prédio, na nossa igreja, eu quero lembrá-los de sempre que chegar, fazer o seu check-in no Facebook, para que esse possa ser ainda mais um meio de evangelismo nas suas redes sociais. E falando em redes sociais, nós temos o nosso Instagram, Facebook e YouTube, Igreja da Fé Cristã. Nós temos a cultura na nossa igreja de assistir pelo menos 2 ministrações do nosso YouTube durante a semana para recebermos ainda mais alimento espiritual e sermos cada vez mais edificados com as palavras que estão lá. Não só do nosso pastor Alberto, mas de outros pastores também. Siga nossas redes sociais, compartilhe, ajude a levar a mensagem do Senhor mais adiante. E importante, na terça-feira, às 8 horas da noite, nós teremos o nosso culto de mulheres. Então, você que é mulher está mais do que convidada, está convocada a estar aqui conosco, recebendo uma palavra do Senhor, estando em um momento de comunhão com as nossas irmãs. E eu creio que vai ser uma grande bênção para a vida de todas nós. Amém? Um bom culto para vocês. Boa noite, povo lindo de Deus. Glória a Deus. Pode acender as luzes. Quero ver todo mundo. Desliga ali para mim, meu filho, por favor. A turbina do Boeing 777. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Amanheceu. É bom estarmos aqui. Olha para quem está do seu lado e diga assim: como é bom estar aqui com você. Eu acho que eu não vou conseguir ficar com a luz no meu rosto. Eu agradeço vocês. Tenta ver se o par LED fica muito forte. Dependendo, deixa o par LED. Tá bom? Muito bem. Olhou para quem está do seu lado. Viu quem está pertinho de você. Aleluia. Glória a Deus, que bom.
estarmos todos aqui. O Senhor marcou esse encontro. Amém? Ontem nós tivemos um casamento, foi muito lindo. O casamento da Ângela e do Giovanni. Eles estão em lua de mel, né? Aleluia. Eles estavam morando juntos há 17 anos. E os irmãos, no encontro, brincaram, e essa brincadeira virou muito séria, de que eles tinham que formalizar a situação deles perante o Senhor. E para o homem, de repente, não é tão importante, mas para a Ângela, era o sonho da vida dela. E ela fez exatamente como ela gostaria. E eu quero aqui agradecer a cada irmão que colaborou, que contribuiu, que investiu, que presenteou. Amados, eu admiro muito o pessoal da logística da nossa igreja. Nós terminamos ontem, desmontamos as mesas, retiramos as cadeiras, varre, limpa, arruma altar, liga equipamento, traz as cadeiras. Amados, é algo fantástico. E ela fez uma recepção ontem, serviu os irmãos com um café colonial, muito bom, parabéns. E quero aqui também elogiar todo o pessoal que deu esse respaldo, que estava na copa, na cozinha, servindo, estava tudo ótimo. E eu quero agradecer muito, muito, muito a todos vocês que tornaram o sonho da Ângela, de tabela do Giovanni, realidade. Glória a Deus pela sua vida. E eu quero te falar uma coisa. Giovanni chorou tanto ontem no altar, gente. Mas foi muito lindo. A gente fica tocado, né? Com o amor derramado sobre a vida dos irmãos, né? Muito bem. Tem algumas pessoas que, pastor, não recebi convite. Ele gostaria, ou eles gostariam de convidar todo mundo, mas infelizmente não é possível. A Cíntia, está por aí a Cíntia? A Cíntia, foi hoje que você fez a festinha da neném? Vai ser no próximo domingo? Então, é assim, não dá para convidar todo mundo que a gente quer. A Gabi fez o aniversário da Beca essa semana. Tivemos lá um bom número de irmãos da igreja, mas não dá para convidar todo mundo. Deixa eu falar um negócio. Tem festa que eu vou, me convidam. Tem festa que eu não vou e nem me convidam. Tem dia que tem uma, tem dia que tem duas, tem dia que tem três, tem dia que tem 7. Como que eu vou me dividir? Eu só faço isso no final do ano. No Natal, eu vou aqui, dou uma beliscada, chego na outra casa, ho, 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 e como lá mais alguma coisa, e vou na outra casa com mais alguma coisa, eu vou na outra casa com mais alguma coisa, mas não dá para ir na casa de todo mundo. Mas nunca se sinta ofendido. Eu sempre uso uma que quebra as nossas pernas. Por exemplo, tem gente que fala assim: pastor, fiz aniversário, não ganhei nada de presente. Eu falo, quando alguém faz aniversário, você dá presente? Eu falo, não. Eu falei, então, você não vai colher porque você não planta. Pastor, não fui convidado para ir na festa lá. Quando você fez a sua, você convidou? Não. Eu falei, por que você quer então? Aí a pessoa fica toda sem jeito, não é? Mas a verdade é que nós vamos criando laços. A gente vai se aproximando, fazendo amizade, se torna mais próximo e a gente de repente está junto, não é? Mas nós precisamos ter uma igreja madura, amém? Quando for convidado, der para ir, vá. Agora, uma coisa que é vergonhosa é ser convidado e muitas vezes não ir. Por exemplo, nós tivemos uma festa da Isa, lá o casamento da Isa, e tivemos lá da Isa e do Dudu. O Du não veio hoje? Está com dor de barriga, né? Antes fosse, né? O que tem?
Ah, meu Deus, cólica renal, filha? Deixa eu falar, o buffet foi pago, né? Cada mesa vazia, amados. Era um dinheirama. Dá vontade, porque o pessoal confirma a presença, não é, Isa? E os mardelazentos, não vai. E fica caro. Mas, enfim, essa é a nossa humanidade. Diga aí, essa é a nossa humanidade. Tem dia que você está fervoroso, cheio de fé, tem dia que está endemonizado, né? Tem dia que está rindo, tem dia que está chorando, tem dia que está abençoado, tem dia que está sei lá de que jeito. É a nossa humanidade. Olha para quem está do seu lado e pergunta, por que a gente é assim? Amém? Olha, a vida tem que ser leve. E eu aprendi uma coisa, Jesus ensinou, se alegre com os que se alegram. Tem festa que eu nem vou, eu faço questão de comprar um presentinho e de levar, a pessoa fala, fiquei tão envergonhada, pastor, nem convidei você. Eu falei, para com isso, porque às vezes também eu não consigo ir, não é porque eu não quero, é porque não dá mesmo, amém? Mas, aí eles foram para a Serra Negra, passar a lua de mel. É Serra Negra? Que legal, né? Eles ficaram felizes, né? O Cássio e a Adriana, que são os assessores de imprensa, que são vizinhos. Não são vizinhos, são quase vizinhos, né? Vizinho é a Carol e o Fábio, não é? Então tá certo. Amém? Glória a Deus. Ontem o Edson desfilou na passarela, né? Quando o Giovanni viu a noiva entrando, falou, trocou de short, de tenão, falou assim, não é noiva, não é noiva. Mas foi muito lindo, muito bacana. Deus abençoe então todos vocês. Acho que falei o que precisava falar, amém? Sempre época de festa é bom a gente dar esse arremate, porque o diabo é sujo, né? O diabo quer plantar semente no coração da gente. Diga, no meu ele não planta. Amém? É Celina lá atrás? É Celina ou Célia? Do lado do Giovanni. Thelma, como é seu nome? Selma. Tudo bem? É Selma e Giovanni. Estão indo lá na célula Peniel do Everaldo da Dirce, que alegria, muito bem. Hoje teve maratona em São Paulo, Simone, eu vi uma foto de vocês dois, eu falei, será que teve maratona? Foi aqui? Pegaram uma colocação boa, é treino? É treino, tá certo. Gostei do Leandro, ontem só da gravata ele deu R$2.000, Deus operou um milagre mesmo, não é? Aleluia. Onde é que está o Leandro? O pessoal sabe que ele tem uma boa oferta sempre, né? A Jaque sai correndo atrás, né, Jaque? Está igual a Jana. Quando eu vou pregar em outras igrejas, aí chega na hora da oferta, aí a Jana está do meu lado, ela fala assim, cadê sua carteira? Eu falei, está no carro. Ela falou, vai buscar. O carro está longe. Ela, dá tempo. Porque ela sabe a importância que tem uma oferta, não é? E eu sei que às vezes você também deixa a carteira no carro, cartão no carro, não é? O dinheiro no carro. Fala, Senhor, eu deixei no carro. Aí eu vou lá. Mulher é usada por Deus. Quando a tua mulher falar alguma coisa, olha, acredite, Deus fala através da boca da esposa. Aí eu fui lá, peguei minha oferta, peguei não, né? Ela faz questão de abrir a carteira, pegar a maior nota e entregar. E quando você deixa a carteira do lado dela, então, vai no banheiro. Ela falou, já foi a hora da oferta, eu já fiz a oferta. Eu falei, glória a Deus.
com a sua carteira. Já dei uma oferta no teu nome e no meu, tá? É desse jeito. Glória a Deus, amém? Muito bom. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês agora, que vai trazer prosperidade financeira para a sua vida. Oi, alguém falou, pastor? Visitantes. Desse lado nós temos visitantes. Desse lado nós temos visitantes. Ali eu já apresentei o Giovan e a Selma. A Selma já apresentei. Aqui vocês, como é o nome de vocês? Maiara, Fabiola. Quem são? Amigos de vocês. Se são amigos deles, são nossos amigos, né? Eu não sei se você sabe, quando precisar de dinheiro, pode pedir emprestado para eles. Ela que empresta você. Tá tudo certo. Glória a Deus. Amém. Mais alguém? Primeira vez? Ali. Oi, como é teu nome? Júlia. Tudo bem, Júlia? O que é a Júlia de vocês? Sobrinha. Que legal. Muito bom. Diga, Estevão. Nada, Estevão. Deus do céu. Deixa eu falar dos aniversariantes da semana. Aniversariantes da semana. Vamos lá. Já chego lá. Eu coloquei na minha ministração, mas eu vou entrar aqui. Quero agradecer a pastora Michele, que me enviou. Os aniversariantes da semana, vamos lá. A Rebeca, levanta a mão aí, Rebeca, Deus abençoe. Claudete, levanta a mão, glória a Deus. Bárbara Moraes, está lá atrás, balança a mão aí, glória a Deus. A Vera Dias, sorria, Vera Dias. A Beth Vasconcelos, que sempre acompanha o nosso culto, um beijo no coração dela, Deus abençoe. Mais alguém fez aniversário esta semana? Alessandra? Já foi, a gente já deu os parabéns, né? Nós já demos os parabéns. Quem? Ayla. Um aninho. Meu Deus do céu. E você sabe que a Cíntia já tem 2, né? Falou que quer mais 3. Quer mais 3. E o marido ficou animadão. Falou, glória a Deus. A Bíblia diz, crescei-vos e multiplicai-vos. Quem está do teu lado aí, Cíntia? É o Jonathan. Tudo bem, Jonathan? Que dia, Jonathan? Dia 5. Legal, 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 legal. Oi. O Daniel e Michele, são 23 anos de casados. Olha que coisa linda, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Que dia memorável, né? Foi muito lindo. Não é? Uma festa maravilhosa. Muito bem. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Do versículo 7 ao 11. Diz assim: acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos,
de maneira tal que quase iam a pique, ou quase afundava. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se diante dos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que estavam com ele, bem como Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando eles os barcos para a terra, diga comigo, deixaram tudo e o seguiram. Mais uma vez, deixaram tudo e o seguiram. Pai querido, fala conosco através da tua santa palavra neste momento, em nome de Jesus. Esta passagem é muito conhecida de todos nós. Fala a respeito de uma pesca maravilhosa. Pedro tentou pescar a noite toda e não conseguiu pegar sequer uma piabinha, um lambari. E ele ficou muito frustrado. Então, ele volta e em terra firme, revoltado, talvez pensando nos seus compromissos como empresário, ele estava lavando as redes e preparando tudo para guardar. Neste momento Jesus chega, na crise de Pedro. Sabe que horas Jesus chega na tua vida? Na hora da tua crise. Cuidado para não bater a porta na cara dele. E Jesus pede o barco de Pedro emprestado para subir nele, para se afastar um pouco do mar, para poder pregar com liberdade ao povo. Aí Pedro tinha muito ciúme do seu barco, e ele não emprestava o seu barco para ninguém, mas ele cedeu para Jesus. Jesus prendeu ele com esta estratégia. Ele teve que ficar sentadinho ali, ouvindo a mensagem que Jesus ia entregar. Jesus prega, e depois Jesus diz assim: Pedro, volta para o mar, joga a rede de novo. E ele, como pescador velho, tarimbado, experiente, ele diz: agora não adianta, o horário já passou, o sol está alto, os peixes se escondem. Aí a palavra tinha falado tanto no coração de Pedro, que ele disse: eu vou jogar a minha rede na sua palavra, na sua pregação. E ele volta para o mar, ele joga a rede aonde Jesus disse que era para jogar. E ele teve a pesca maravilhosa porque ele foi obediente, porque ele lutou contra as circunstâncias e creu. Você precisa lutar contra as circunstâncias na sua vida e crer, e teu milagre vai acontecer. Aí o que foi que ocorreu? Era tanto peixe, que Pedro nunca tinha puxado uma rede tão pesada. Aí entra no texto que nós lemos. Eles pediram ajuda para quem estava perto, para poder ajudá-los, porque sozinhos eles não iam conseguir levar para a praia aqueles peixes. Diz a Bíblia que encheu um barco, o barco de Pedro, e encheu outro barco também. E ele chegou em terra e se curvou diante de Jesus e creu que ele era filho de Deus. Ele ficou impressionado. Aí Jesus disse que faria dele
pescador de homens. Jesus estava dizendo: o seu destino vai mudar, a sua vida vai mudar. Você vai fazer algo muito mais importante do que só pescar peixe. Agora você vai pescar gente. E o texto que eu quero usar, e quero que você rabisque na tua Bíblia, marque, sublinhe, é a parte que diz assim, o último versículo que lemos, o 11: e levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Agora eu quero entrar no texto que eu preciso ministrar para vocês. Eu quero falar sobre o perigo depois da pesca. O perigo não é quando a gente não tem, é quando a gente tem, é quando a gente recebe, é quando a gente vive outro momento na nossa vida. Obrigado, filho. O perigo depois da pesca, ou da grande pesca. Então, ele podia ter sido tentado: eu preciso fazer isso de novo. A próxima pesca será ainda melhor do que essa. Agora eu sei o lugar onde os peixes se escondem. Ele podia ter sido tentado nesse sentido, como nós somos. Ganhei muita grana, a coisa aconteceu, prosperei de forma sobrenatural esse mês. Agora eu aprendi o segredo, da onde veio esse, vem mais. Jesus não ficou ali com Pedro, entregando a mesma mensagem e mandando ele voltar para o mar. Isso não se repetiu outras vezes. Aconteceu uma única vez. Milagres maiores aconteceriam se Pedro seguisse e se movesse com Jesus. A partir daquele momento, Pedro entendeu que ali estava Jesus, e que Jesus era mais importante que tudo. O segredo é: não fique preso ao seu milagre. Diga para quem está do seu lado: não fique preso ao milagre de hoje. Sua bênção, Pedro, não está no mar, está em Jesus. Você pode pensar: da onde saiu? Este pode sair mais, muito mais, e colocar a fé no barco, colocar a fé na rede, colocar a fé no mar, quanto nós temos que colocar a nossa fé em Jesus. Coloque a sua fé na mensagem, coloque a sua fé na palavra, e o milagre acontecerá em todos os lugares, independente da hora, onde você nem sequer imagina. Mas quem disse: vai, volta para o mar e joga a rede, foi Jesus. E Pedro entendeu: sobre a tua palavra lançarei a minha rede, sobre a tua palavra lançarei a minha rede. Sabe o que significa isso? Não importa apenas ouvir a palavra, dizer que recebeu a mensagem, nós temos que aplicar. Isso demanda ação. Eu preciso fazer o que Deus me mandou fazer, senão meu milagre não vai acontecer. Sobre a palavra liberada nesta pregação que eu ouvi, lançarei a minha rede. Pedro viu que a pregação aplicada na vida funciona. O desafio depois da melhor pesca da sua vida foi abandonar tudo. Amados, entregar o que a gente não tem é fácil. Eu quero ver depois de você conquistar tudo, você ter que abrir mão. Eu lembro de Aldenice, no ministério da pastora Valnice Milhomes, na época. Ela fez medicina,
Preste atenção, ela não fez qualquer curso, ela fez medicina e era uma médica muito competente. Mas Deus a chamou, e você não imagina o que essa mulher fez. Você pode pensar que é loucura, você pode não entender, talvez você dissesse, eu não faria isso nunca. Mas ela pegou o seu diploma e queimou. Ela disse, a partir de hoje, eu entendi o que Deus quer de mim. Eu não quero ponte para cruzar do outro lado. Eu quero entender que mais importante que tudo na minha vida é obedecer o que Jesus está me chamando para fazer. Amados, nós queremos títulos, nós queremos ser capacitados, habilitados, nós queremos o que é da terra e não queremos aquilo que é do céu. A gente fala que quer, mas o nosso coração não está no céu, o nosso coração está na terra, e a gente se mata para tentar conquistar aquilo que muitas vezes não permite que entre na nossa rede. Aí Pedro tenta a madrugada toda e não consegue pegar nada. Por quê? Deus não permitiu. Porque aquele dia era o dia do encontro, aquele dia era o dia da mudança da vida dele, era o dia da sua conversão, era o dia da sua transformação. Preste atenção, tem coisa que não dá certo na vida da gente, a gente fica muito chateado. Tem gente que fica com raiva, tem gente que fica até ressentido com Deus. Mas quando Deus está no controle da tua vida, saiba você que Ele sabe o que está fazendo. Você pode não pescar hoje, se pescasse hoje seria uma pesca normal, como uma pesca que você pegava qualquer dia. Mas quando Deus te manda para alto mar pescar e te joga a rede, pode ter certeza que Ele vai te surpreender. Mas na pequenez da nossa fé nós não entendemos por que tem porta que se fecha, porque tem pessoas que dizem não para a gente. Deixa eu contar essa que é boa. Um dia eu pedi dinheiro emprestado para um amigo meu, em meados de 1997, estava enfrentando uma crise braba. Aí meu amigo disse, Alberto, eu não tenho, se eu tivesse eu te arrumava. E tem amigo que é amigo de verdade. Tem uns que dizem assim para você, ah, que pena, se você tivesse vindo ontem, fiz uma compra, emprestei, apliquei, fiz um investimento, falei, tá tudo certo. Aí encontrei com esse meu amigo, depois de um tempo, ele falou assim, Alberto, agora eu tenho para te emprestar. Eu falei, graças a Deus, você não me emprestou, porque tem um momento na vida da gente, na atual conjuntura, que a gente não tem de quem emprestar mais e nem como pagar. Eu falei, glória a Deus, porque você não me emprestou. Amados, todos nós vamos passar por situações assim, onde o céu vai estar de bronze, onde parece que a coisa não acontece, onde você ora, clama, chora, se humilha, e parece que o céu não responde. Tem gente que pensa que viver o milagre de Deus é fácil. Se fosse fácil, todo mundo vivia. O problema é que Deus quer que o teu coração se converta. Se for para receber milagre com um coração endurecido, um coração longe de Deus, de forma ingrata, e aquilo que o Senhor faz na tua vida não vai louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, essa bênção não será bem-vinda, ela não será bendita. Então, nós precisamos compreender como é que Deus se move. Então tem dias que você deixa de ganhar, você não perde, você deixa de ganhar, mas se prepara e ouve Deus falando com você profeticamente, se prepara, porque quando você jogar a rede, você vai ficar surpreso com aquilo que Deus vai colocar dentro dela. E foi isso que aconteceu com Pedro.
Deixa tudo aí, Pedro. Abre mão. Renuncia. Vem comigo, preste atenção. Se Deus falasse com você isso hoje, renuncia, abre mão, vem comigo. Quantos diriam: amém, eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Amados, nós dizemos que somos comprometidos com o reino de Deus, mas nós somos comprometidos com nós mesmos, com os nossos interesses, com as nossas ambições, com as nossas vaidades. Preste atenção, isso trava tudo na tua vida. Começa a colocar os olhos na obra de Deus. Por isso que a Bíblia nos ensina: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e a sua palavra, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, bênção após bênção. Preste atenção, nós não pereceremos. Se passamos por um período de tribulação, é por um breve período. O Senhor virá, o socorro chegará, e os anjos anunciarão o nosso milagre. Se lembram de Jesus, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, diz a Bíblia que os anjos vieram e o serviram. Preste atenção, isso que eu estou falando não tem nada a ver com o âmbito físico, natural, humano, racional. Estamos falando de algo invisível, algo que você só pode desfrutar pela fé. Por isso você precisa crer. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Tira os olhos do que é natural, tira os olhos do que o inimigo está te mostrando, tira os olhos do que está sendo pintado no teu coração, porque o diabo sempre virá com uma mensagem de derrota, fracasso, frustração, decepção e desilusão. Mas você deve vir com uma palavra de fé e dizer: eu creio. Jesus é o autor e consumador da minha fé, meu Redentor vive e reina hoje e todo sempre. Eu creio no meu milagre. Preste atenção, você não está lutando sozinho. Diga aí, você não está lutando sozinho. Diga para quem está do seu lado: você não está lutando sozinho. Quando você descobrir que Jesus é com você e que Jesus é por você, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu conversei com um pastor amigo, recebi ele dia desses, e nós conversávamos sobre questões ministeriais. E ele disse: Alberto, eu não sei como que você consegue. Eu disse: nem eu. É favor de Deus, é apesar de mim, é a graça sendo derramada. Amados, quando vocês forem abençoados, não pense que é porque você é o cara, é o bichão, você é o bonzão. Quanto mais abençoado você for, que você se sinta o menor. Eu gosto daquela passagem. João Batista está dizendo assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí diz a Bíblia que os discípulos abandonavam João Batista e seguiam Jesus. E qual era a palavra que saiu do coração dele? Importa que ele cresça e eu diminua. A gente sempre quer ser melhor do que o outro, não é? Eu estava na casa de uma irmã, a vizinha comprou uma televisão, ela disse: olha quantas polegadas, porque eu quero comprar uma maior. Por que a gente quer concorrer? O outro compra um carro, você tem que comprar também. O outro troca, você tem que trocar também. O outro vai viajar, você tem que viajar também. O outro convida o pastor para comer lá na casa dele, você tem que convidar também. Mas de bronca. O que foi servido lá, pastor? Foi nhoque. Ah, nhoque? Tá. Eu vou servir nhoque, lasanha e não sei o que mais. Prepara lá
como diz um irmão, serve. Não é nem o self-service. Por que nós somos assim, gente? Nós precisamos entender a mensagem de João Batista. Importa que ele cresça, importa que ele cresça, importa que ele cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Importa que ele cresça, importa que ele cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Você sabia que Deus trabalha em você quando você se sente humilhado? É interessante o texto, quando a Bíblia fala, né, que o humilde será exaltado. Não é o humilde que será exaltado, é aquele que se humilha, é aquele que permite que a mensagem de Deus trate a sua vida. Então ele se humilha. A Bíblia diz que aquele que se exalta, ele será tratado. Não vai ser abençoado. O humilde recebe. Aquele que é orgulhoso, arrogante, prepotente, esse se quebra. Está se encontrando em algum momento da mensagem? Você sabe que quando eu prego para vocês, eu prego primeiro para mim. A gente está falando da espada que tem 2 gumes. Corta o primeiro aqui para depois cortar aí. E a gente tem que se conservar humilde diante dos irmãos. Por quê? Quem não é humilde diante dos irmãos vai ser humilde diante de Deus. A gente chega de Deus, eu sou humilde. Já está mostrando que é o arrogante. Eu lembro que um demônio manifestou uma vez na igreja, disse para a pessoa assim: eu não vou sair. Aí a pessoa pergunta: por que você não vai sair? Aí o demônio disse: porque você é orgulhoso. A pessoa disse: eu não sou. Eu falei: tá vendo? É por aí, gente. Sem entender qual seria o seu futuro, mas confiando em Jesus, Pedro creu, não no milagre, mas no agente e no autor do milagre, em quem estava ali falando com ele, lhe mostrando um pequeno sinal de uma nova vida de fé. Vem, Pedro, deixa eu cuidar de você e da sua família. Vem, Pedro, o céu vai suprir as suas necessidades. Vem, Pedro, começa seu chamado entregando tudo, plantando a melhor pesca da sua vida. Porque quando se trata de plantar alguma coisa para Deus, a gente planta o pior, é ou não é? Vou contar para vocês. Vai ter bazar, amados, na igreja. Aí os irmãos trazem tapete com buraco no meio, ventilador sem hélice, panela de pressão sem o pino, ferro queimado, como diz minha mãe, louça desbeiçada, quebradinha do lado, copo trincado, calça sem zíper, camisa sem botão. Então você pensa assim: se não serve para mim, não vai servir para o outro. Por que para Deus a gente quer dar sempre o pior? É a história daquele irmão que as vacas iam da cria, aí estava com dificuldade no parto. Aí ele fez um voto com Deus: Deus, eu vou te entregar um bezerro. Aí um bezerro nasceu vivo, outro nasceu morto. Ele falou: Deus, o teu nasceu morto. O teu eu ia entregar, o senhor sabe disso, mas nasceu morto, o seu. Por que a gente faz o que a gente faz? Lembra daquele irmão? Ele colocou uma nota num bolso e uma nota no outro bolso. Ele colocou R$5 aqui nesse bolso e colocou as 50 aqui. Aí ia terminar o culto, ele ia comer o lanche com a namorada.
Aí ele foi, comeu o lanche com ela, tudo, na hora de pagar, quando ele abriu, foi dar o dinheiro, ele falou, meu Deus, entreguei 50 na hora da oferta e fiquei com 5. Aí ele falou, Deus, e agora, o que eu faço? Deus disse assim, se você não sabe, imagina eu. Nós queremos entregar para Deus o pior do nosso tempo, o pior da nossa consagração, o pior da nossa oferta, o pior do nosso culto. Preste atenção, quando o culto estiver acontecendo, você tem que pensar, eu preciso estar aqui de corpo presente, eu preciso dar o meu melhor culto, eu preciso aprender a cantar, louvar, adorar, eu preciso rasgar meu coração, eu preciso me entregar, eu preciso desfrutar dessa atmosfera que acontece aqui. Aí você vai entrar em outra dimensão espiritual. Aí você vai viver o que você não viveu até hoje. O maior segredo do reino de Deus não está em pescar, mas em abrir mão do que você pescou. E dizer, a partir de hoje, eu me desapego de tudo, porque tem uma prioridade para a minha vida. A Fábia, ela foi abençoada, fez um curso, estagiou, foi contratada, e depois de pouco tempo promovida. Sabe o que ela fez? Ela separou o primeiro salário dela para o Senhor. Ela entregou. Recebe, Senhor. Não podemos ser assim. Vinde a nós, vinde a mim, né? Ao vosso reino nada. Não esconda nenhum dos peixes que Jesus colocou na sua rede. Isso será anátema, maldição na sua vida. Você não precisa disso. Não entregue os pequenos peixes e não fique com os grandes peixes. Não pense que os peixes que Jesus colocou na sua rede hoje vão durar para sempre. Tem gente que pensa, agora eu estou abençoado. Aí a pessoa pensa que dor de barriga dá uma vez só. A gente precisa estar debaixo da graça, para Deus sempre cuidar de nós, para que não pisemos em falso, para que os nossos pés não resvalem, diz a Bíblia. Se você entender isso, o teu milagre vai acontecer. O maior desafio de Pedro não foi de fazer a maior pesca da sua vida, foi do desapego, foi da entrega, foi de ofertar para Deus o maior sucesso da sua vida. Todo louvor, honra e glória não é para você, mas para o Senhor. Como eu disse já, não se sinta o cara, o bichão, o bonzão, o maior. A bênção é sempre para os pequeninos. Se você entender o que foi ministrado hoje, você vai viver rompimento na tua vida. Eu não sei se você tem essa fé de dizer assim, eu tenho um Deus que sempre cuida de mim. Eu gosto daquela tradução que diz assim, o Senhor é o meu pastor e não tenho falta de nada. Sabe o que o salmista quer dizer aí? Tudo que eu preciso é do Senhor. Se eu tenho Ele comigo, se eu tenho Ele na minha vida, Ele vai cuidar de mim e não vou ter falta de nada. Se você entender isso, você não vai passar uma noite sem dormir mais. Eu lembro quando eu não dormia de noite, virava de um lado para o outro, muito preocupado, ansioso. Por 3 vezes, eu quase que infartei.
Como é bom você entender o que Deus fala. Deus te abençoa quando você confia, descansa e espera. Diz a Bíblia que você vai dormir o sono dos justos, porque enquanto você dorme, o que diz a Bíblia? Ele te abençoa, Ele trabalha a seu favor. Diga amém. Hoje nós vamos orar para Deus tirar essa preocupação do teu coração, porque não adianta se preocupar, preocupação não paga a conta, não é? Dinheiro não traz fé, mas fé traz dinheiro. Quando você crê que Ele pode mudar a tua realidade, em nome de Jesus. Vamos entregar hoje um peixe maior para Deus? A gente às vezes entrega uma piabinha, um lambarizinho, qualquer coisa. O que você vai fazer? Fala, não, hoje eu quero entregar um peixe grande para o Senhor. Eu quero entregar algo especial, eu quero entregar algo importante. Eu quero entregar algo que me custa. Aí vem o diabo e diz assim, não, mas você já deu, já dizimou, já ofertou, já fez a oferta especial da ceia. Para com isso, preste atenção. Ouça sempre o que o Espírito Santo fala no teu coração. Talvez esta oferta, a oferta desta noite, vai destravar o teu futuro. Vai fazer algo por você. Algo que você tentou fazer no teu braço de carne, na sua própria força e não conseguiu. Quando nós entendermos isso, principalmente os empreendedores, empresários, comerciantes, negociantes, profissionais liberais, autônomos, sabe por quê? Porque tem gente que não tem um ministério aqui sobre o altar, mas ele tem um ministério de cuidar, de suprir, de abençoar. Nós temos o Pix em tela, você pode fazer pelo Pix, você pode fazer pela maquininha de cartão, você pode fazer sua oferta em dinheiro, pega um envelope e deixa o Espírito Santo falar no teu coração. Deus abençoe o Gabriel Leme. Deus abençoe a Joyce Prata. Por isso estamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos. Fica em pé. Pai querido, nós rogamos a Ti, não pela bênção, não por um milagre, mas por um coração que foi trabalhado como o coração de Pedro,
porque ele entendeu naquele momento o propósito do encontro. Nós muitas vezes queremos a bênção, mas não aquele que abençoa. Que possamos tirar os olhos das bênçãos e colocar os olhos no abençoador. Porque quando andamos contigo e te servimos, o Senhor nos protege, guarda e livra de tudo aquilo, Senhor, que o diabo quer usar para nos destruir. Que o Senhor possa alcançar cada pessoa nesta noite que está enfrentando o pior momento da sua vida na área financeira, econômica e material. Abençoa, Senhor, aquele que está vivendo um tempo de provação, apontar de dedos, crítica, onde até mesmo as pessoas da família, parentes, pessoas próximas estão contra ele. Muda, Senhor, a sorte dessa pessoa. Encontre ela nesta noite e multiplica, Senhor, a semente que ela plantou nesta noite. Olha para a intenção do seu coração. Assim como eu orei um dia: Senhor, eu não tenho, mas eu quero que o Senhor coloque uma semente na minha mão que eu vou te entregar. Coloca uma semente, Pai, na mão desta pessoa. Abre, Senhor, a porta, uma porta que ninguém pode fechar. Libera, Senhor, o teu favor. Faz alguma coisa, Senhor. Recolhe as lágrimas. Ouve, Senhor, os gemidos, as súplicas, o clamor. Atende essa pessoa. Faz, Senhor, o que ela tentou até hoje e não conseguiu. Que haja rompimento. Que o sol da justiça possa brilhar. Que possa haver, Senhor, colheita. E que esta pessoa possa viver o melhor tempo da sua vida. Em nome de Jesus, alcance essa pessoa, Pai. Muda a mentalidade, muda o coração, muda as palavras, muda a confissão. Coloca fé, Pai, no seu espírito. Em nome de Jesus, reveste de autoridade. Eu creio, Pai, que o Senhor está ouvindo a oração da sua igreja. E eu creio que esta semana será uma semana onde milagres serão liberados. Esta é a palavra deste altar. Visita o teu povo, cuida da tua igreja, dos teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Graças a Deus. Pode se sentar. Daniel 10, capítulo 1, versículo 1. Daniel 10, versículo 1 e 2. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira, envolvia grande conflito, e ele entendeu esta palavra. Diga comigo, ele entendeu esta palavra. E tinha entendimento da visão. Diga comigo de novo, e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Agora eu quero que você, pode ser. E no dia 24 do mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, e levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de ufaz, e o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras eram como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Contudo, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, escondeu-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão, e não ficou força em mim. Transmudou-se num semblante, meu semblante em corrupção, e não tive força alguma.
Contudo, ouvi a voz das suas palavras, diga aí, ouvi a voz das suas palavras. E ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. E eis que certa mão me tocou e me fez com que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Desde o primeiro, continua. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Quanto tempo durou essa batalha espiritual? 21 dias. E eis que Miguel, um dos príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali só com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Até aí. Nós estamos falando um pouco sobre jejum e oração neste mês de maio. A bem da verdade, deveríamos ter a prática do jejum e da oração, não somente em um determinado mês do ano, mas em todos os meses do ano. O jejum e a oração deveria fazer parte das nossas vidas. Acontece que existe uma investida espiritual, onde o inimigo das nossas almas se levanta para impedir a igreja de jejuar e de orar. Eu não vou pedir para você fazer isso, mas se você perguntasse para quem está do seu lado se ela ora e jejua, ela diria que sim. Mas nós não estamos falando desse tipo de oração e desse tipo de jejum. Nós não estamos falando daquilo que é automático, daquilo que é raso, daquilo que é superficial. Eu não estou falando de rezar. Eu estou falando de comunhão profunda, íntima, particular, estreita e pessoal com Deus. Porque o que se esconde por detrás do jejum e da oração é exatamente a nossa intimidade com Deus. O problema é que a igreja que diz que é de Deus, na verdade não tem Deus. Tem a religião, carrega a capa. Porque se nós não oramos, não jejuamos e não oramos, nós não compreendemos aquilo que está explícito dentro do que Deus quer para a nossa vida. Quando nós olhamos para Daniel, ele foi retirado à força de Jerusalém. Jerusalém foi devastada, destruída, arruinada pela Babilônia. Ele foi levado cativo, preso, detento, para um lugar estranho, para um lugar onde ele nunca esteve, nunca pisou, para um lugar que, se ele fosse escolher de livre e espontânea vontade, talvez ele dissesse: eu não quero ir para lá. Mas Daniel, ele foi levado para a Babilônia, tinha sangue azul, fazia parte da nobreza, e ele foi separado para servir pessoalmente o rei. Foram dias de tristeza, ele perdeu a família, ele foi retirado da sua terra natal, ele perdeu os amigos.
tudo aquilo que ele havia construído nos seus 17, 18 anos de idade, ele perdera, num piscar de olhos, do dia para a noite, vivendo no meio do terror de uma guerra que ele não tinha culpa, uma guerra onde ele não provocara, mas ele estava vivendo os piores dias da sua vida. Ele podia ficar ressentido, ele podia se revoltar e dizer: por que Deus não me guardou? Por que Deus não fez nada? Por que Deus permitiu que Jerusalém fosse assolada? Mas não, ele era um homem de Deus, ele era um profeta, ainda jovem, novo, moço, mas ele tinha temor no coração. Ele trouxe com ele o legado que aprendera com seus pais, de servir a Deus de todo o coração, não importa o lugar, não importa as condições, não importa de que jeito, ali estava um homem de Deus. Tem gente que por qualquer coisa deixa de servir ao Senhor, tem gente que por qualquer coisa abandona a fé, e nós costumamos dizer que se você veio para a igreja sem ser por Jesus, qualquer coisa vai te tirar de dentro da igreja. Um olhar torto, uma crítica, um ataque, uma injustiça, uma mentira. O diabo vai fazer de tudo para atingir você no cerne da sua fé. Por isso você tem que ter maturidade. E uma das coisas que Daniel tinha, mesmo com pouca idade, era maturidade, a ponto de entender: estou agora numa terra estranha, eu preciso ser diligente. Tiraram tudo de mim, tiraram a minha família, tiraram a minha casa, tiraram os nossos recursos, tiraram os meus amigos, destruíram o templo, mas não podem tirar Deus do meu coração. Então o diabo, ele não pode acessar o teu coração, te esfriar espiritualmente e roubar a sua fé. Daniel entendia isso. Deus estava com ele lá naquele lugar, e eu acredito que talvez ele tenha pensado assim: se estou vivo, se Deus me conservou vivo, se Deus preservou a minha integridade física, é porque Ele tem um propósito, não só para a minha vida, mas para Israel, para Jerusalém, para a minha terra. Eu sei que Deus tem um propósito, e ele já sabia que Deus falava com ele, e ele ouvia Deus, e ele entendia Deus. E diz a palavra que a visão era clara no seu coração. Talvez ele até soubesse do que estaria por vir, porque a Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes comunicar aos seus profetas. Talvez ele até soubesse: Deus me preservou porque Ele tem um propósito. Preste atenção, não só para a minha vida, mas um propósito ainda maior para a sua obra. Porque a gente, quando ora a Deus, a gente fala: Deus, o Senhor tem um propósito para mim. E a gente é egoísta, porque o propósito de Deus morre em nós. Deus tem uma grande obra para a minha vida. Somos egoístas, a obra de Deus morre em nós. Preste atenção, aquilo que Deus quer fazer através de você transcende, é muito maior do que você, é muito maior do que Ele tem para a sua vida. Ele tem para a posteridade, sua sucessão, futuras gerações. Aquilo que você vai fazer vai permanecer.
A semente que você plantar, talvez você não colha dos frutos, mas outros colherão. O teu nome vai ser lembrado. Frutos serão colhidos. Eu olho para o testemunho da minha sogra. Ela foi a primeira que se converteu. Debaixo de muita pressão, opressão, perseguição. Ela tinha uma irmã que era do outro lado. Era uma pedra no sapato dela. Até que depois ela entendeu que a coisa muda. Era a minha sogra que se tornou uma pedra no sapato de todo mundo, porque ela pregava de dia e de noite. E não só porque ela pregava, ela dava testemunho de dia e de noite. Ela tinha um marido que não era convertido. Ela sofreu, ela foi humilhada, às vezes até agredida, mas ela permanecia firme. Qual foi o resultado? Hoje, a maior parte da sua família e da sua parentela foram alcançados pelo Evangelho, estão salvos. O problema é que a gente quer um Evangelho sem lágrimas, um Evangelho sem dor, um Evangelho sem perseguição, um Evangelho sem injustiça, um Evangelho sem ameaças. Quanto custa para você ganhar uma vida para Jesus? Não é assim. Deus me dá, eu creio, tomo posse, eu creio, está salvo, aleluia. A tua oração não pode ser queima, assa, cozinha, frita, tosta. Não. Muitas vezes a nossa oração é um bordão, que não tem autoridade, que não tem poder, que não atravessa o teto, não chega ao terceiro céu. Preste atenção, nós estamos falando de intimidade com Deus, que acontece através de jejum e oração. Diga, intimidade com Deus só acontece através de jejum e oração. Deu para entender por que muitos não são íntimos de Deus? Porque muitos não entendem quando Deus fala, porque não sabem quem está falando, porque não tem intimidade com Ele. Se eu pedir para o Rafael ligar para o Pezão, ele vai dizer assim: alô, quem é? Porque ele não conhece a tua voz, porque não tem intimidade com você, porque não conversou o suficiente com você para saber o teu nome. Porque quando nós estamos familiarizados com a pessoa, nós olhamos para ela e perguntamos: você não está bem? O que aconteceu com você? Principalmente mãe, não dá para esconder nada de mãe. A mãe olha para você, ela já sabe. Senta aí e me conta, o que foi que aconteceu? Posso te ajudar? Abre o coração, fala para a mãe. Quando nós temos intimidade, a pessoa fala. A gente não precisa de bina, a gente não precisa de identificador de chamadas, a gente conhece a voz. Tem gente que fala: pastor, eu ouvi uma voz no meu coração, mas eu não sei se é de Deus. Pode até ser do diabo. A pessoa, ela não conhece a voz de Deus. Ela não identifica a voz de Deus, porque ela não se acalma, porque ela é agitada, ansiosa, perturbada. Olha o que diz a Bíblia: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe por que Deus manda você se aquietar? É para você ouvir a sua voz, é para você se familiarizar com Ele, é para você conhecê-lo. Sabe quando você conhece Deus? É na provação, é na luta, é na perseguição, é na injustiça, é na ameaça, é na hora do medo, da insegurança. Aí você conhece Deus, porque Deus vai te dizer: filho meu, eu te livro, eu te sustento com braço forte, eu te livro, confie em mim,
eu te protejo, eu te guardo de toda malignidade. Amados, como é bom conhecer Deus. Eu lembro da minha mãe. Uma vez nós fomos tomar café na casa de uma amiga dela na Vila Iara, em Osasco. Eu tinha uns 5 anos de idade. Quando a gente traumatiza, a gente não esquece. Minha mãe dizia: vai passear na casa dos outros, senta do meu lado, não pisca, não pensa e não respira. E eu ficava lá comportado, imitando estátua. E ela dizia: pode colocar o melhor banquete na mesa, você só come quando eu der o sinal. E eu lembro que tinha um pote de margarina Mila, e eu via na televisão preto e branco, de tubo ABC, que a gente tinha em casa. Mila é a margarina que veio do milho, Mila. E eu olhei aquele pãozinho, aquela margarina, e fiquei aguardando o sinal, e ela não dava o sinal, só ficava conversando. Quando ela pegou, fez assim, e não podia avançar igual um esfomeado, tinha que comer com classe. Amados, com Deus é do mesmo jeito. Às vezes a gente só olha para Deus, a gente já sabe o que Ele quer. Por isso que a gente tem que ter intimidade com Ele, que só vem com jejum e oração. Por que a gente tem um monte de crente carnal na igreja dando problema? Não é só na nossa igreja, é em toda igreja. Eu vou pregar em outras igrejas, eu digo: pastor, não fala nada, deixa o Espírito Santo falar no altar. Uma vez eu preguei numa igreja, a família já estava pronta para sair. Aí o pastor disse: vamos entrar lá na minha sala e vamos conversar, pastor, pelo amor de Deus. Na frente deles o pastor disse: Alberto, eu te falei alguma coisa sobre qualquer situação da igreja? Eu falei: não. Por quê? Porque você pregou tudo que não podia pregar. A família quer ir embora agora. Eu falei: não, muito pelo contrário, eu preguei tudo o que precisava pregar. E vocês, como bons crentes, vão se arrepender, vão pedir perdão para o pastor, se consertar com Deus e continuar sendo uma bênção na igreja. Aí eles começaram a chorar, porque eles perceberam que aquele ambiente era um ambiente de conserto. Existia uma unção ali naquele lugar. Nós precisamos aprender que quando você vem no culto, tem gente que brinca com Deus. Eu vou brincar de esconde-esconde com Deus, igual Adão fez lá no jardim do Éden. Adão! Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Por que Ele perguntou então o nome de Adão, onde ele estava? Porque Deus queria que ele se apresentasse de livre e espontânea vontade. Adão! E a gente se esconde. A gente faz a mesma coisa no culto. Aí quando Deus fala alguma coisa, alguém levou para o pastor, alguém contou. Eu quero saber quem que é esse cagueta, esse X9. Chama Espírito Santo de Deus. Resolve com ele. Se quebranta, se humilha, vai para a cruz mais cedo, dói menos. Mas nós somos tão orgulhosos. Tem gente que fala: pastor, hoje o culto foi todo para mim. Eu digo: glória a Deus. Eu falo: o senhor não entendeu, eu não gostei. Amados, ninguém quer morrer na sua carne. E sabe qual é o nosso problema? Estamos vivos demais. Pode ver como é que é, estamos sem paciência. Quando alguém vai falar com você, já fala assim de qualquer jeito. É rude, sem educação. Provoca, espeta, alfineta, cutuca. As pessoas não têm mais paciência. As pessoas não têm mais carinho. As pessoas não têm mais respeito. As pessoas fazem tudo de qualquer jeito. Amados, nós precisamos aprender a nos amar, a nos respeitar, cuidar uns dos outros. Esta é a mensagem do Pai para a sua igreja, que é a família de Deus. Mas por que nós somos assim? Carnais. Não tem oração, não tem jejum, ninguém se dobra. Tem irmão que fala assim: pastor,
Eu não vou mais na igreja por causa do irmão fulano de tal. Aí o irmão muda de igreja. Daqui a pouco o outro está lá na mesma igreja dele. Eu falo, não adiantou nada, eu vim para cá, o irmão veio. Olha o que o diabo faz, pastor. Você não sabe de nada. Deixa eu te falar uma coisa. Deus no céu já reservou o quarto de vocês juntos. Vocês vão dormir no beliche lá. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu não vou, teria dito. Vou primeiro para guardar lugar para vocês. Então tem uns irmãos que eu falo assim, eu põe no mesmo quarto. De preferência, põe numa cama de casal lá no céu. Por que que nós somos do jeito que nós somos? Por que que a pessoa não se converte? Preste atenção. Não, pastor, eu sou convertido. O que eu preciso é de restauração. Glória a Deus. Aquele que é convertido, nascido de novo e cheio do Espírito Santo, apresenta outros sinais. Eu fico feliz demais quando eu vejo os irmãos brandos, pacificadores, carinhosos, meigos, tolerantes. Mas pastor, eu não sou nada disso, meu temperamento é outro. Tem gente que fala, pastor, eu tenho a natureza do meu pai. Eu pensei que ia dizer, eu tenho a natureza do cão. O pai não era convertido, meu Deus do céu. A mãe não era convertida, não é? E a gente recebe muita coisa dos nossos pais. E a gente se torna aquilo que a gente mais odeia. Mas nós precisamos compreender que o reino de Deus não é feito do jeito que a gente pensa que é. De qualquer jeito. Quer, não quer, vá para o inferno arrebentando. Eu falo, o que é isso, irmã? Não fala assim. Você é autoridade, você já decretou uma sentença sobre a vida do irmão. Imagina quanto oraram para nós nos convertermos. E não pensa que a gente não deu nó, que a gente não deu problema. A gente dá até hoje. Então a gente precisa entender que às vezes está aqui como religioso, a gente nem se converteu. Por quê? Não tem uma experiência real com Deus, porque não jejua e não ora. Aí você tem que jejuar. Tem gente que jejua uma vez por semana, tem gente que jejua 2, tem gente que jejua 3. Tem gente que faz jejum de 6 horas, de 12 horas, de 18 horas, de 24 horas. Tem gente que faz jejum total, só bebe água, é parcial. Total não bebe nada. Mas jejuns prolongados nós recomendamos que beba água. A pessoa pode passar dias sem comer, mas não sem tomar água. Ela precisa tomar água. Aí a gente faz alguns jejuns que não faz cosquinha no diabo. Por exemplo, pastor, eu não estou... eu estou fazendo jejum de bala. Tudo bem, irmão, eu respeito você. Eu respeito. Quer fazer jejum de bala é um começo. Mas presta atenção. Não faz de bala, faz de doce. Não, pastor, doce não. Doce, aí o senhor está exagerando. Faz jejum de doce, mas faz assim. Vou ficar 3 meses sem comer doce. Ah, pastor do céu. Não sugere isso, não. Não, eu vou ficar, tem gente aqui que fez 1 ano sem beber refrigerante. E era viciado. Tem gente que faz jejum de redes sociais. Usa o celular para trabalhar. Mas não fica mais navegando à toa. Tinha um irmão que não se libertava da pornografia. Ele falou, pastor, eu estou jejuando, sabe do quê? Eu falei, não, do quê? Ele falou, site pornográfico. Eu falei, irmão, que afronta Jesus da glória. Sabe o que aconteceu? Ele se libertou da pornografia. Ele fez um voto com Deus, eu quero ficar 1 ano sem site pornográfico. E ele bateu o pé, durante 1 ano ele andou em santidade. Terminou o ano, ele falou, pastor, estou liberto.
estou liberto. Tem gente que é viciada em séries. Faz jejum de série. Teve minha irmã que falou que ia fazer jejum de sexo. Eu falei, não vale. O marido falou, pastor, não acontece nada em casa, então não vale. A Bíblia diz que o homem não é dono do seu próprio corpo e nem a mulher. Que quando eles jejuarem, deve ser com consentimento mútuo. Ou seja, deve haver um acordo entre as partes. Vamos fazer o jejum e nesse período de consagração, a gente não vai fazer nada. Também, depois, não vai morrer infartado. Não, porque tem uns irmãos que não jejua depois que entregar o jejum com feijoada. Pastor, você pode orar por mim? Eu falei, por quê, irmão? Estou passando mal. Eu falei, por quê, irmão? Eu comi o boi com chifre e tudo. Estou morrendo, pastor. Olha, entrega o teu jejum com uma comida leve. Ore antes de fazer o jejum, ore durante o jejum, ore para entregar o jejum. Tenha o propósito, este jejum é para me aproximar de Deus, para me tornar mais íntimo de Deus, para eu ouvir a voz de Deus, para eu identificar a vontade de Deus para a minha vida, para eu ser revestido de autoridade espiritual e para eu ter temor no meu coração. Todo o resto que você vai colocar na oração depois, o Senhor pode atender. Não estou dizendo que Ele vai te atender, estou dizendo que Ele pode te atender. Às vezes a gente fica tão frustrado, né? Nossa Deus, eu jejuei, passei fome, deixei de assistir série, de fazer outras coisas, e o Senhor não deu o que eu queria. Mas não está escrito na tua palavra que o Senhor realiza os desejos do meu coração? A gente é muito infantil, é ou não é? Diga assim, Deus sempre tem o melhor para a minha vida. Só cuidado para você não desviar do propósito. Cuidado, porque às vezes as propostas vão te roubar do propósito. E nem toda oportunidade é bênção. Então vigia. Para encerrar, eu gostaria de dizer para vocês que algo de poderoso acontece. Olha só, Daniel, ele jejua só comendo vegetais e água durante 21 dias. Quando é que Deus fala com ele? No 24º dia. Ele tem uma experiência espiritual. O mensageiro do céu veio falar com ele. E Gabriel diz assim: enquanto você orava, no primeiro dia tua oração foi ouvida. No primeiro, nós precisamos entender isso. Tem gente que fala, Deus não me ouve, já cancelou a oração. O poder da oração. Deus te ouviu desde o primeiro dia. Mas durante 21 dias, o príncipe da Pérsia lutou para que Gabriel não passasse com a resposta da oração. Aí ele teve que chamar Miguel para dar reforço. Então imagina vocês que tem um príncipe sobre Bragança. E a gente precisa jejuar. E no final deste mês nós vamos fazer um programa onde nós vamos fazer o jejum de Daniel, 21 dias de oração. A gente vai ensinar vocês o que come, o que não come, como é que faz, como é que não faz. Aí eu quero te falar uma coisa. O segredo do jejum e da oração é de aproximar você de Deus. Quando você estabelece esse período de consagração, o diabo já dá um grito no inferno, porque ele sabe que ele está perdendo o domínio sobre a tua vida. Ele já está perdendo o controle de você. Ele sabe que você vai perdoar, vai limpar o coração, vai deixar de ser vingativo. Ele sabe que você vai abrir os olhos espirituais. Ele sabe que tudo aquilo que o inferno arquitetou, talvez durante a tua vida toda, vai ruir e vai cair por terra em nome de Jesus. Amados, querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. Tem tanta gente contando testemunho já. Pastor, nunca jejuei.
e orava muito pouco do meu jeito. Mas a partir do momento que nós começamos a falar mais sobre o assunto, eu comecei a me instruir, a estudar, a buscar informação. Pastor, algo está acontecendo na minha vida. Eu era feridinha, qualquer coisa me chateava, aborrecia, magoava. Mas agora, pastor, eu sinto que eu tenho uma estrutura. O meu marido, eu percebo que ele está preocupado. Eu digo: amor, vem cá, vamos orar juntos. Eu quero orar por você. A mulher é intercessora do marido. Mulheres, comecem a orar pelos seus maridos. A começar hoje à noite. Amor, vem cá, eu vou orar por você. Põe a mão na cabeça. Ora por ele. Não é para fazer libertação, não. É para abençoar, é para interceder. Tem mulher que só quer expulsar demônio da vida do marido. Interceda pelo marido. Eu acredito que um dos sinais, dos maiores sinais que uma mulher pode dar que ama o seu marido, é porque é intercessora dele. Amor, vem cá, está nervoso? Vamos orar. Amor, vem cá, vamos colocar essa questão diante de Deus. A mulher tem que ser uma mulher de oração, não é? Eu vou orar depois por você. Eu vou orar depois por isso, amor. Pode deixar, ora nada. A mulher diz assim: quem tem que orar é ele, pastor. Não ora, não vem na célula, não quer saber de Deus. Para vir na igreja é uma luta. Pastor é carnalzão de tudo. Não dizima, não oferta, não semeia, não sabe cantar uma música, um cântico, um hino. Nunca contribui com nada, pastor. E tem mulher que ora para Deus recolher o marido, hein? Cuidado. Não inferniza muito ela não, porque não dá para confiar. É verdade. Tem marido que fala: amor, por que você está com a mão estendida aí do lado da cama? Ela fala: estou orando. Está orando o quê? Estou orando. Mas está orando por mim? Estou. O que você está orando, amor? Estou orando. Você pode, amor, não precisa orar não. Obrigado. Eu vou dormir, tá? Vai dormir também. Não ora não. Tá tudo certo. Boa noite. Te amo, amor. Vai dormir, vai. Tem marido que tem até medo da oração da mulher. E olha, Deus usa a boca da esposa. Não provoca a esposa não. Porque até na ira, quando ela abre a boca para amaldiçoar a tua vida, Jesus da glória. Só misericórdia. Vamos ficar de pé? Diga: em nome de Jesus. Entramos no reino espiritual, no invisível, nas regiões celestiais, para combater toda malignidade que o diabo tramou contra a minha vida, como filho e filha de Deus. Quero aqui, em nome de Jesus, juntamente com a igreja, combater todo ataque direto e indireto contra a minha vida, para eu não orar e não jejuar, para que coisas aconteçam e me afaste de Deus, que em nome de Jesus eu possa me levantar como uma pessoa fortalecida no Senhor, que ora, que jejua, que é consagrada, que é separada, que é ungida para viver o teu propósito neste tempo profético. Deus, do mesmo jeito que o Senhor se moveu em Daniel e através de Daniel, se move em minha vida e através de mim. Age, Senhor, poderosamente na minha vida e cumpra o teu propósito. Satanás e seus demônios batam em retirada em nome de Jesus. Eu não peço, eu ordeno, eu exijo, eu determino. Vocês são vencidos, envergonhados, derrotados, destruídos, humilhados, destronados. Bata em retirada
vai para o inferno, vai para o abismo, vai para onde o Senhor determinar. Deus, eu creio na liberação da minha vida espiritual para te servir. Cumpre o teu propósito e estabelece, Senhor, o teu querer na minha vida, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Pai, nós oramos e eu creio que a tua unção é sobre o teu povo, a unção que quebra, despedaça e destrói todo o jugo de Satanás. Desperta a tua igreja para o tempo do avivamento, o tempo do fim. Prepara, Senhor, a tua igreja para viver aquilo que tu tens esperando pela tua igreja. Que possamos ser atalaias, que possamos ser vigias, que precisamos anunciar o ano aceitável do Senhor. Cumpra, Senhor, o teu propósito, o teu querer, a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que a liberação deste altar. Vai em paz. O Senhor ouviu tua oração, a tua prece, a tua súplica, o teu clamor. O Senhor recolheu o teu choro, as tuas lágrimas, a tua dor. Recebe, abençoa, Pai. Uma semana de vitória para todos que aqui estão, em nome de Jesus. E não saia sem dar um abraço em pelo menos 50 pessoas. Deus abençoe.